Boa noite, Valmir. Prazer estar com vocês, querido. Gratidão por atender o nosso pedido aí, tá? Sejam bem-vindos aí às nossas lives, né? Tá contratado, com a graça de Deus, tá bom? Está assinada a carteira? Isso, com Então tá certeza. bom. Ô, Guilherme, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, como já é de costume nas nossas lives, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é de número 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua intenção. Enquanto te encontrares no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, e não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros, sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisitores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo ao despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, fica essa leitura para nós, né? Esse esclarecimento, esse alerta, né? Para a gente continuar sempre em frente, firme na nossa caminhada, buscando sempre o esclarecimento da doutrina espírita, né? Que a gente possa seguir esse caminho reto, à busca da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Queria convidar a todos agora, neste momento, para que a gente possa fazer nossa próxima abertura, que a gente possa, no aconchego do nosso lar, né, relatar neste momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Criador. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Gratidão mais uma vez, estarmos aqui, reunidos através da internet, para mais um estudo da doutrina espírita. Agradecidos estamos ao nosso irmão Guilherme, por nos atender nesta noite, trazendo este estudo para nós. Que nós tenhamos a sabedoria de extrair a essência de todas essas informações que nos serão passadas nesta noite, que elas realmente possam nos nortear e trazer esclarecimento para nós nesta nossa caminhada. Pedimos aqui também, Senhor Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição ao nosso irmão Guilherme, para que ele consiga passar todos esses ensinamentos para nós, e que nós possamos, através do estudo de hoje, buscar a reflexão do caminho que estamos trilhando, das nossas escolhas que estamos fazendo, para que nós possamos, lá na frente, colher bons frutos. Pedimos a Ti também, Pai, a toda a espiritualidade de luz, aos seus médicos espirituais, que possa estar visitando, neste momento, cada lá representados aqui nesta live, possa estar visitando a todos os hospitais, onde os nossos irmãos se encontram enfermos neste momento. Possam estar visitando também, Pai, os orfanatos, os asilos, os manicômios, as carceragens, e os nossos irmãos que se encontram em situação de rua neste momento, que cada um deles possa receber neste momento o lenitivo necessário para trazer o equilíbrio do corpo físico e espiritual, recuperando a saúde do corpo físico, para que cada um possa continuar firme na sua caminhada. Sendo assim, Mestre Jesus, agradecemos a Ti, mais uma vez, por esta oportunidade, e pedimos a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual, Eurípides Barçanufo, da nossa casa, Gaeb, para iniciarmos a live desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Guilherme, daqui a pouco eu retorno, tá? Fico com você. Fica à Tá certo, meu amigo. Obrigado. Então, uma boa noite a todos os amigos e as amigas que nos assistem. Um agradecimento ao Gaeb de Volta Redonda por estarmos juntos pela primeira vez, refletindo sobre a proposta de Jesus, sobre a proposta da doutrina espírita, sobre um caminho seguro para nossas vidas. Mesmo distantes fisicamente, mas irmanados pelos mesmos ideais, conectados pelo pensamento, como já nos trazia Friedrich Capra, físico austríaco, no seu livro A Teia da Vida, que todos estamos interconectados como uma grande malha de vibrações e sentimento e de pensamentos. Então, que essa noite, nesse estudo simples do Evangelho do Cristo em nossas vidas, nós possamos estar nessa comunicação de reflexão, numa grande proposta de educação que a doutrina espírita tem nos proposto. Então, que Jesus, essa noite, esteja conosco, que os bons amigos espirituais estejam conosco e possamos participar de um banquete espiritual. Então, nós temos um tema, uma proposta interessante, que é uma provocação, né? O tema da palestra é uma reflexão, para onde você quer ir. Então, é preciso um direcionamento, caminho seguro, porque nós sabemos que nós somos espíritos, né? Há uma única vida com várias experiências reencarnatórias. Mas nessa encarnação, nesse intervalo de tempo entre berço e túmulo, é preciso viver uma experiência segura, num caminho seguro que todos nós almejamos. Em muitas situações, é natural que nos equivocamos em algumas situações da vida, mas é importante as reflexões para que a gente não venha perder tanto tempo. Como dizia Charles Chaplin, um texto interessante, ele dizia assim, que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, dance, sorria, chore, viva intensamente cada minuto, antes que a peça termine, a cortina se feche sem aplauso algum. Então, vamos começar a refletir de uma proposta segura,
para que a gente tenha um aproveitamento melhor da nossa reencarnação. É claro que nós não vamos aqui dar nenhuma receita de bolo, caminho seguro para qualquer um seguir. Não é assim que funciona, não é? Cada um tem uma programação, tem as suas escolhas, tem uma forma de fazer escolhas. Como traz Emmanuel, que o teu pensamento cria a vida que ele deseja através do reflexo de si mesmo. Então, o que você está refletindo? Então, são as suas escolhas que vão te levar a algum caminho. Eu quero trazer para a nossa reflexão uma obra interessante que talvez todos já tenham lido ou até assistiram o filme, que é Alice no País das Maravilhas. Alice, ela estava em determinado momento da obra correndo atrás de um coelho que tinha um relógio gigante no braço que estava sempre atrasado. Esse coelho cai no buraco e Alice o segue. Então, quando ela cai nesse buraco, ela se encontra numa floresta. Ali caminha assustada e se depara com um gato no alto de uma árvore. E na obra o gato fala. E ela então faz uma pergunta para o gato. O senhor pode me ajudar? E o gato responde com uma pergunta. Mas, eu falei, pois não, que deseja? Eu falei, aonde vai essa estrada? E o gato responde com uma pergunta. Mas para onde você quer ir? E ela diz, eu estou perdida, não sei. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, todos nós precisamos ter um caminho seguro para seguir, porque, analise bem, nós vivemos um tempo onde nós desenvolvemos imensamente a questão tecnológica, as comunicações. Tanto é que nós estamos aqui distantes falando com pessoas que podem acessar qualquer parte do mundo em tempo real. Um grande desenvolvimento no transporte, nas comunicações, mas desenvolvemos muito pouco a questão da moralidade. Nunca vivemos tempos tão difíceis na área do campo emocional, de uma fragilidade emocional, de nossos vazios existenciais. Então é preciso buscar esse caminho seguro. Como eu coloquei, não há uma fórmula pronta, mas cada um fazendo o seu percurso, vivendo as suas experiências e construindo a tua estrutura de fé, os teus potenciais divinos para fazer os enfrentamentos que se apresentam nessa estrada. Então, para todo caminho seguro, eu preciso ter uma referência. E a nossa referência de espíritas cristãos, nós temos o Cristo, como na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o espírito mais perfeito que Deus nos envia para nos servir de modelo e guia. E os espíritos respondem, vede Jesus, ou seja, veja a obra de Jesus, veja a vida, veja como ele viveu. Ele é um roteiro seguro para uma construção de um caminho que nem sempre nós vamos ser um caminho cheio de facilidades, porque não há caminho de facilidades, há caminho de desafios. E são esses desafios que é preciso se preparar para fazer os enfrentamentos. Algumas vezes, não é possível resolver o problema de imediato, mas é preciso fazer esse enfrentamento. Então, eu queria trazer que um grande psiquiatra do século XX, depois de Freud, ele traz uma obra muito interessante. Carl Gustav Jung assevera, certa feita, que o homem ou a mulher não poderiam sobreviver se a sua vida não tivesse um sentido. Na mesma linha de raciocínio, Viktor Frankl, o grande pai conhecido da logoterapia, também nessa forma, nessa visão, ele vai trazer que nós não poderíamos viver sem um sentido existencial. Ele deixa uma grande obra aonde ele coloca todo esse propósito desse olhar sobre os vazios existenciais no seu livro Em Busca de Sentido. É interessante que essa obra ele escreve num campo de concentração nazista. Ele passa por vários campos de concentração, mas o maior deles e o último que ele esteve foi em Auschwitz. Ali, ele, observando as pessoas para sobreviver àquele holocausto e a ele mesmo, ele começava a observar que as pessoas precisavam ter um sentido.
ter uma busca de algo, para não desistir no meio do caminho. Então, é assim que ele vai trabalhar a sua terapêutica da logoterapia na busca de um sentido. É interessante que ele pôde perceber, nesse campo de concentração, que aqueles que tinham um sentido para a vida, um propósito, como, quando saíssem daquele holocausto, tentariam recomeçar a vida no campo profissional, tentar reencontrar a família, muitos deles não era possível, mas eles tinham um sentido assim. Então ele pôde perceber que tinha um número de suicídio muito pequeno em relação ao tamanho do holocausto que eles viviam. E quando Viktor Frankl saiu desse campo de concentração, ele volta à sua cidade natal de Viena, volta a trabalhar como terapeuta. Ele pôde perceber que muitos jovens, à sua época, por pequenos problemas, por pequenas situações que não conseguiam fazer os seus enfrentamentos e as suas soluções, cometiam suicídio. Então, ele percebeu que a estrutura emocional é fragilizada. Em muitas situações, apesar de um contexto, de um conhecimento intelectual, um bom desenvolvimento intelectual, havia uma fragilidade emocional que fazia com que esses jovens não conseguissem fazer um enfrentamento daquilo que precisaria fazer. Então, na nossa proposta de vida, seguir um roteiro, um roteiro seguro, é importante para, nos momentos mais difíceis de nossa vida, nós temos a capacidade desses enfrentamentos. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, nos trazia que nenhuma criatura, nenhum espírito encarnado não poderia vivenciar vez ou outra a noite escura da alma. Então, nenhuma criatura humana reencarnada na atualidade, em algum momento da vida, vai fazer esse autoencontro consigo mesmo, a sua noite das sombras. Essa noite de sombra, esse encontro consigo mesmo. E esse encontro, em algum momento do caminho, é preciso ser feito. Onde eu me sinto em muitas situações fragilizados, amedrontados, que o medo faz parte do caminho. O problema é o excesso dele, que vira o pânico. Então, a doutrina espírita, ela nos dá um roteiro seguro, onde nos apresentam Jesus não simplesmente como uma figura simbólica, não simplesmente como uma figura dogmática. Então, a doutrina espírita tira o Cristo da cruz e coloca no meio de nós como um grande educador. É claro que não dá uma regra segura para que você siga e esse contexto vai ser muito bom, sem uma vida sem nenhum tipo de problema. Não. O Evangelho propõe uma mudança de comportamento que nem sempre estamos aptos a fazer. Porque não há uma fórmula, não há um milagre, uma solução rápida daquilo que eu vivencio, mas uma experiência vivida cotidianamente, que vai me estruturando, vai me estruturando esse processo de fé que cabe com que eu faça os enfrentamentos quando possíveis. Agora, é preciso compreender fé não simplesmente como algo externo, como Emmanuel traz no livro Consolador, ele traz um conceito de fé muito interessante, que ele vai dizer que fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa o âmbito de uma crença religiosa. Então, fé, ele não tem nada a ver com crer ou deixar de crer. Fé é entrega. Então, não é simplesmente um processo religioso, que a religião nos leva a um caminho, mas é uma proposta de viver uma religiosidade, algo mais profundo, uma espiritualidade. É isso que nos fortalece. Então, nessa proposta, eu preciso olhar um pouquinho para dentro de mim, conhecer um pouquinho os meus medos, as minhas dificuldades, os meus anseios, porque em pequenas situações que se vivem, muitas pessoas têm desistido desse caminho, não é? Está aí as estatísticas que nos mostram o grande número de pessoas solitárias no mundo. E a gente imagina que as pessoas mais solitárias do mundo são aquelas que vivem sozinhas, e não são.
Os maiores solitários do mundo são aquelas pessoas que vivem sobre o mesmo teto, pelo menos 5 componentes. O que está acontecendo conosco? Então, nós vivemos em uma família onde a gente vive uma experiência material, mas muitas vezes não se aprofunda na relação humana, de uma proximidade. E a família tem esse fundamento de nos dar o amparo nos momentos difíceis, mas é preciso trabalhar esses laços, como trazia Saint-Exupéry na obra O Pequeno Príncipe, onde eu preciso criar laços. E esses laços, muitas vezes, são muito superficiais. Tanto superficiais, que chega o filho da escola, a gente pergunta, olha, como foi na escola? Ele responde, não, foi tudo bem. Pergunta para o marido, como foi no trabalho? Pergunta para a esposa, como foi? Não, foi tudo bem. E a gente não trabalha essa estrutura de amparo. Então, em muitas situações, a gente não está muito bem, a gente precisa conversar, a gente precisa chorar, mas nós fomos afastando de alguma forma. Então, é preciso compreender que os desafios da vida é um processo natural. Todos nós vamos viver essa experiência, como diz Joana, não é? Nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma. Então, quando a noite escura da alma te visitar, é exatamente nesse momento em que você vai colocar toda a sua estrutura de fé, todo o seu tempo de estudo do Evangelho, todo o seu tempo do trabalho na casa espírita para nos dar esse fortalecimento, conhecer os meus potenciais divinos, para que você não desista no caminho, meu amigo, minha amiga. Então, é preciso compreender, se olhar um pouquinho, se conhecer um pouquinho. Então, Jesus ele traz uma proposta segura. Mas é preciso compreender que não é uma solução fácil. Tudo tem um tempo para isso. Não é da noite para o dia. É uma construção lenta que eu vou olhando um pouquinho para mim. Não é? Em muitas situações, a gente, numa certa idade, fala assim, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje com a idade de 20 anos atrás, né? A gente fala, mas isso não é possível. Se você chegou aqui estruturado, é porque você passou por experiências difíceis, fez os enfrentamentos, viveu frustrações, mas continuou lutando. Sem experiência, ninguém cresce. Mas é preciso compreender a proposta de Jesus para nós. Ele não está ali simplesmente para resolver o meu problema com um passe de mágica. Os momentos difíceis, sim, ele vem trazer o alívio, não a solução. E foi ele que disse isso. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então ele traz o alívio. A cura, em que muitas situações a gente acredita que uma cura física das enfermidades materiais, a proposta do Cristo é curar as enfermidades espirituais. E o corpo, como consequência, reage a isso. Como dizia o Dr. Joaquim Moutinho, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, quando ele escreve um tratado sobre saúde física e mental. Ele vai dizer que a saúde do corpo depende de uma completa harmonização da alma. Então, quando nós estamos bem espiritualmente, o corpo também reage. Quando nós estamos desequilibrados, o corpo também reage a tudo isso. Então, a doutrina espírita tem nos trazido essa proposta edificante desse olhar interior, mas não pode ser um olhar ilusório. Senão eu acredito que tudo que eu vivencio é sempre culpa de alguém. Então, eu preciso estabelecer algo entre dor e sofrimento. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. E com medo de sofrer, a gente tem dificuldade de viver a própria felicidade. É isso que nos propõe Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um texto interessante que ele vai dizer assim, que em muitas situações o medo excessivo de sofrimento faz a gente perder um tempo precioso para ser feliz, que é o grande objetivo da vida. Ele vai dizer assim, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o grande desafio da vida está no amor que não damos, nas forças que não utilizamos, que na prudência egoísta que nada arrisca, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. E ele conclui, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor é um processo educativo.
Ela faz parte do crescimento espiritual de todo espírito reencarnante. Então, nós estamos trazendo experiências de várias reencarnações. Experiência essa que faz parte de um contexto, de uma estrutura que eu construí ao longo de um tempo. Então, a dor é um processo natural. Se eu ver a dor simplesmente como um castigo de vida, eu entro no processo de não aceitação daquilo que eu vivo. Aí gera sofrimento. Então, Drummond vai dizer que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Olha que interessante. Então, eu sofro se eu quero? O sofrimento é uma escolha? Na maioria das vezes, sim. Quando eu não aceito aquilo que eu vivo. Quando não há aceitação, é como se eu estivesse culpando alguém por aquilo que eu vivo. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos traz um olhar. Tudo que eu vivo é uma escolha minha. Como eu coloquei a fala de Emmanuel no início, o teu pensamento cria a vida que deseja através do reflexo de si mesmo. É aquilo que você reflete, é aquilo que você escolhe. E tudo que a gente vive hoje é uma escolha nossa. Então, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, Kardec coloca lá um título chamado Código Penal da Vida Futura. E um desses códigos ele vai dizer assim: para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Olha que interessante. Para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Ou seja, então eu estou vivendo a consequência de uma escolha. Ah, mas olha o que eu estou vivendo. Eu não escolhi isso, não. Talvez você não consiga identificar a causa, a gênese daquilo que você vive nessa encarnação. Como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5, quando ele vai falar quando você não encontra a causa nessa vida, é preciso buscar em vidas anteriores. Ele vai chamar de causas anteriores às aflições. Mas em muitas situações que nós vivemos nessa própria existência, são escolhas nossas, que ele vai explicar quando ele vai dizer das causas atuais das aflições. Então, eu não posso culpar ninguém por aquilo que eu vivo. E, por consequência, no mesmo capítulo 7 desse Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer: para cada trabalho no bem, para cada benevolência para com o próximo, também há como consequência um momento de gozo, de alegria e de felicidade. Então, tudo é consequência nossa. Então, esse é o primeiro processo para a maturação do espírito. Eu preciso compreender que tudo que eu vivo é uma escolha minha. E baseado nisso, sabendo disso, já compreendendo isso, eu faço um caminho mais seguro. Para a gente não desistir no meio do caminho, meu amigo. Tem tanta gente desistindo no meio do caminho. Se você está vivendo algum problema, não desiste. Sempre tem alguém para te ouvir. Tem sempre uma casa espírita aberta para você falar das suas dores, se você tem dificuldade para experienciar isso com alguém que te mora perto da tua própria família. Tem uma reflexão, na verdade é um poema de Cora Coralina que eu gosto muito, que ela fala assim, que em muitas situações ela pensou em desistir também, mas ela transforma as suas dificuldades em poema. Então ela dizia assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, ela utiliza a dor, mas ela utiliza a ferramenta de uma mudança, de um fortalecimento para superar as dificuldades. É isso que a gente precisa fazer. Tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo para passar. E tudo passa. Como dizia Chico, num poema em homenagem a Maria, mãe de Jesus, que é uma frase dela, né? Tudo tem um tempo para passar. Mas enquanto isso não passa, vive essa experiência. É aquilo que o apóstolo Paulo nos dizia sobre o momento do deserto na nossa vida. O momento do deserto na nossa vida é o momento em que você se sente solitário, machucado, amedrontado. Mas é o momento em que você mais cresce. É a capacidade que você tem de olhar para dentro de si mesmo. E quando eu começo a introjetar aquilo que está me machucando para dentro, eu começo a buscar soluções.
Enquanto eu estiver mascarando simplesmente com algo externo, eu vou ter dificuldade de encontrar qual é o caminho mais seguro para superar as minhas próprias dificuldades. É como traz a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria o meio mais prático e eficaz. Olha que interessante, meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e ainda se proteger aos arrastamentos do mal. E os Espíritos respondem, um sábio da humanidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, uma proposta de autoconhecimento. E essa é uma frase de Sócrates, o filósofo, onde se encontrava, ele tinha escrito no Templo de Delfos, né, logo na entrada, no portal de entrada, essa reflexão. E junto com essa frase, uma outra frase que é muito interessante, nada em excesso. Nada em excesso. E os excessos da vida moderna, que talvez seja o grande motivo desses nossos vazios existenciais. Na maioria das vezes, nós temos mascarado um olhar interior, um processo de autoconhecimento, para tentar esconder de mim mesmo aquilo que eu sinto. Uma necessidade gigante para mostrar para as pessoas que eu estou feliz o tempo todo. Em muitas situações, nós não temos buscado felicidade, temos buscado euforia. Uma euforia e um prazer excessivo que não me protege, digamos assim, de mim mesmo, porque eu continuo me escondendo. Porque a felicidade, como dizia Jesus, ela não é simplesmente o tempo todo, não é? Podemos dizer que a felicidade, ele não é um lugar onde você chega. A felicidade é um horizonte e, obviamente, inatingível com uma circunstância de permanência. Então, a felicidade não está num lugar, ela é um horizonte e é um momento seu. Talvez eu possa conceituar a felicidade, eu vou utilizar o conceito do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho, que ele disse que a felicidade é o momento que eu gostaria que não acabasse. Olha que interessante. A felicidade é um momento teu único, não necessariamente que as pessoas precisam compreender isso. Esse momento ele pode ser simples. Pode você ali no abraço de um filho, uma conversa com o pai, no momento em que você vive uma experiência gostosa. E se você fazer uma experiência agora, fechar os teus olhos e pensar num momento muito gostoso, na maioria das vezes a gente vai para um lugar muito simples. A gente vai lembrar, por exemplo, lá da casa da avó, no fogão de lenha, onde estava reunido ali a família tomando um café junto, comendo um bolo de fubá ou um bolinho de chuva, né? Me lembro sempre assim da minha avó. Então, a felicidade é um momento que te marca, não é? E quando eu quero buscar euforia o tempo todo, eu começo a colocar minha felicidade naquilo que está externo, naquilo que eu posso ter e não naquilo que eu sou. Esse é o grande problema. Quando eu preciso mostrar em excesso para as pessoas aquilo que eu tenho, e a vida moderna, esse excesso de consumismo tem nos apresentado uma vida feliz, onde uma pessoa ela vence profissionalmente, ela vence materialmente. Isso faz parte, mas ela não é o essencial. Mas esquecendo de vencer a si mesmo. É por isso que Jesus disse, né? Eu não espero que você vença no mundo, mas vença o mundo vencendo primeiro a si mesmo. Os nossos medos, as nossas dificuldades. É isso que vai nos trazer também o filósofo Zygmunt Bauman, quando ele vai falar do mundo líquido, o mundo das coisas perecíveis, o mundo em que nada parece que tem valor. Ele fala também das redes sociais, isso não é uma crítica, mas é uma reflexão. Ele vai dizer assim, por que servem as redes sociais de hoje? Ele vai falar que as redes sociais de hoje servem para mostrar para as pessoas a vida brilhante que nós não temos. Há uma necessidade em todo momento de mostrar para as pessoas que eu estou feliz, né? Então ele fala, cuidado com os excessos. Eu preciso mostrar o que eu estou comendo, eu preciso mostrar o que eu estou viajando, eu preciso mostrar o que eu comprei, o que eu não comprei, o que eu deixei de comprar. Então isso cansa demais. E a gente continua vivendo uma vida de ilusão, uma vida externa. Por isso que o Dr. Rollo May, um psiquiatra, ele traz uma reflexão, uma frase interessante.
né? Sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. E muitas vezes eu tenho dificuldade de refletir quem realmente eu sou. Eu vivo uma vida mascarada, e quando eu compreendo isso em determinado momento da vida, eu falo, meu Deus, por que eu cheguei aqui dessa forma? Por que eu não fiz diferente? Né? E a gente quase não vê o tempo passar. Então a gente acaba escolhendo tantos caminhos em que a gente acredita que é um caminho que nos leva à felicidade, e a gente se equivoca muito, né? Como diz um filósofo indiano, que ele fala assim que o problema não é quando eu quero somente construir um caminho de facilidades, que eu quero encontrar um tesouro no final da estrada. Ele vai dizer que o tesouro verdadeiro é fazer o percurso, seja qual ele for. Em muitas situações a gente vai pegar caminhos errados. Isso faz parte da experiência. O importante é que eu compreenda isso e vou pegando rotas diferentes. Então são os valores que vão nos transformando quem realmente eu sou. E esses valores é que vai nos trazendo uma estabilidade emocional para fazer os enfrentamentos. Então o importante não é aquilo que você tem, o importante é aquilo que você é. Mas eu não estou dizendo que não é importante você almejar as coisas da matéria. Faz parte, nós estamos encarnados. Falar, você quer ter uma casa assim, uma casa confortável, não tem problema, tenha a casa que você deseja. Eu queria ter um carro assim, tenha o carro que você queira. O problema é quando aquilo que você tem, te tenha. O professor Mário Sérgio Cortella, educador e filósofo, ele tem uma frase que diz assim: você é proprietário daquilo que você possui, ou você é possuído por aquilo que você é proprietário? Então, quando aquilo que você tem, te tenha, é o grande problema. E principalmente quando é espírita, tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando para os espíritos aqui de Taubaté. Eu não estou falando para os espíritos de Volta Redonda, que são espíritos mais evoluídos que renasceram nessas paragens. Mas aqui, quem tem dificuldade de desapego, né? Ele desencarna, ele chega no plano espiritual, porque não se muda nada após desencarnar, nós continuamos os mesmos. E dá um trabalho para a gente na casa espírita que meu pai, não é? E nos trabalhos mediúnicos, quando a gente vai fazer a conversação, né? E a gente conversa naturalmente com o espírito, porque seja ele encarnado ou desencarnado, ele é o mesmo. Vamos ver as suas necessidades. Olha, mas 99% dos espíritos, naquele primeiro momento do plano espiritual, naquela conversa, ele quer voltar para casa, né? A gente fala assim, mas por que você quer voltar para casa agora? Se quando você estava encarnado, você nunca esteve aqui, de vez em quando é preciso dar um choque, não é? Para parar para pensar. Eu perdi a oportunidade, não, você vai ter outra, recomeça, mas muda a rota. Cuidado com aquilo que você escolhe, onde você coloca o teu tesouro, porque o coração seu vai estar lá, como dizia Jesus. E chega um momento na estrada, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Como aquela música do Titãs, Epitáfio, né? Devia ter amado mais, ter chorado, devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, mas eu devia ter feito o que eu queria fazer. Eu devia ter aceitado as pessoas como elas são, porque cada um traz as alegrias e as dores do coração. Então chega um momento que eu vou olhar para trás. Então começa a conduzir a sua vida refletindo. Jesus é um modelo seguro para a nossa vida. Então, nós podemos construir felicidade, e ela não é o tempo todo, mas a felicidade é algo que você precisa construir todos os dias. Todos os dias. E é um trabalho lento de conhecer a si mesmo. Ser feliz não é ficar isento dos desafios, mas é aprender a enfrentá-lo todos os dias de uma forma madura, uma forma mais segura. Sair daquela zona de conforto, ser naquele lugar que a gente fica muitas vezes porque é cômodo, porque mudar dá trabalho, É como ter uma tirinha, talvez quem fez curso de datilografia deve ter lembrar, que é uma tirinha do Charlie Brown e do Snoopy. Então tem uma cena deles que eles estão num pier de madeira, diante de um lago, Charlie Brown ali
um pouco depressivo, reflexivo, e faz uma pergunta para o Snoopy. Snoopy, você sabia que um dia todos nós vamos morrer? E o Snoopy responde, sim, Charlie, um dia todos nós vamos morrer, mas hoje não. Hoje não. Hoje nós temos a capacidade de fazer escolhas, e nós vamos fazer as nossas escolhas, mas faça escolhas com segurança. Então, coloque um pouco de uma fé raciocinada, não de uma fé ilusória, esperando que alguma entidade, que Jesus venha do alto e renasça em carne e osso para resolver os teus problemas. Então, em muitas situações, estamos esperando Jesus voltar. Ele não vai voltar, porque ele nunca saiu entre nós, ele continua conosco. É preciso crer, senão eu não acredito nos meus potenciais. Eu construo uma fé, simplesmente uma fé ilusória. Então, fé, como colocou Emmanuel, não é simplesmente uma questão de crer. Fé é entrega. Como dizia Khalil Gibran, olha o conceito de fé de Khalil Gibran. Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Você não mais questiona se Deus vai te pegar ou não. Você tem certeza, Pai, que você vai me segurar? Você não vai me abandonar? Não, você salta, porque você confia. E essa confiança é somatória de várias experiências ao longo do tempo que te trouxe aqui. Não é simplesmente decorar o Evangelho, porque conhecimento é importante, mas ele não é tudo. O conhecimento intelectual nos auxilia, mas o desenvolvimento moral é que nos vai trazer exatamente essa segurança. A segurança de caminhar, de não viver uma experiência de medo, medo de tudo, medo de ficar triste. A tristeza faz parte da vida porque é um sentimento natural. O problema não é estar triste, é permanecer triste, não é? E logo nós estamos aí entrando no Setembro Amarelo, aonde a gente tem feito um trabalho no mundo inteiro, temos feito um trabalho, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio, e quando nós estamos fazendo uma escolha segura, é uma prevenção do suicídio. Meus amigos, quantas pessoas nesse momento têm pensado em desistir? E no Brasil nós temos um alto índice também, que muitas vezes não se fala, né? Segundo o CVV, Centro de Valorização à Vida, a cada 45 minutos acontece um suicídio no nosso país. Então, são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de vencer a si mesmo. Então, quando você tiver com um pensamento assim, se estiver fragilizado, cuidado com as decisões nesse momento. Eu sempre tenho colocado que a doutrina espírita, ela não tem a função de tirar nossa dor. A dor é um processo educativo natural. Faz parte da nossa caminhada. A doutrina espírita tem a função de tirar o nosso desespero. O desespero que não ajuda a gente a raciocinar bem, a analisar todo o contexto que nós vivemos para fazer esse caminho seguro. Então, não desista. Busque alguém. Fala do teu medo, fala da tua insegurança e começa a olhar para o outro. A caridade é uma ferramenta extraordinária que nos auxilia a olhar para dentro do outro. Quando eu saio e vou buscar no outro dar uma ajuda, eu também me auxilio. Então a gente começa a mudar a nossa proposta quando a gente começa a criar uma grande fraternidade universal, que é a grande proposta de Jesus, quando ele vai falar de um grande reino divino. Mas ele precisa começar comigo. Como no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos descreve que Jesus chegava à cidade de Jerusalém, próximo dos anos 30, onde ele iniciava o trabalho de divulgação do Evangelho. Ali, ele encontra, diante de um templo, alguns autores da lei ociosos, como ele narra, e um deles, de nome Hanan, o pergunta. Ele não era muito conhecido à época, e questiona, o que fazes na cidade, Galileu? E Jesus responde, eu venho para a implantação de um reino de Deus. Hanan ri, tira um sarro, uma gozação. Para você, implantação de um reino de Deus, como você pretende fazer isso? De uma forma sarcástica. Onde estão as pessoas que te seguem?
Aonde estão os seus exércitos? Porque daquela época até nos dias de hoje nós acreditamos que o reino de Deus é uma obra externa. E a resposta de Jesus a Hanã é uma resposta que serve para nós nos dias de hoje. Ele vai dizer a Hanã que o reino de Deus não é uma obra externa. O reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Então, independentemente das situações que vive o contexto da tua família, da tua cidade, do teu país, do planeta inteiro, você pode construir um reino que já está dentro de você. É como eu vejo tudo. É por isso que Jesus nos dizia: teus olhos são como a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observe então em ti se há luz ou se há trevas. Se forem trevas, em trevas ficarão. Então, o conhecimento, o evangelho é como um abrir de olhos, um despertar de uma consciência, e assim a gente caminha mais seguro. Mas é preciso sair da infantilidade espiritual, da meninice, que muitas vezes a gente não aceita as coisas que ocorrem. E tudo que eu vivencio, se você olhar, ela tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Quando assim nós percebemos, a gente dá um direcionamento diferente para as nossas vidas. Eu queria encerrar minha fala, que já passou 45 minutos, passou parece que tão rápido. Eu queria encerrar uma fala trazendo uma reflexão última, que na verdade não é minha, de Cora Coralina, essa saudosa poetisa goiana que eu gosto demais, e ela nos mostra um propósito, um sentido para a vida, um poema, para mim, dos mais bonitos. E ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que contagia, ou uma lágrima que corre, ou um amor que promove. Isso é o que dá sentido à vida e faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, eu convido a todos nesse instante a fechar os teus olhos. E se alguma coisa te machuca, meu amigo, minha amiga, sinta essas vibrações que te envolvem, como mãos invisíveis que toquem as tuas mãos, que muitas vezes, em noites longas e tristes e solitárias, o desespero tomou conta de você. Mas havia ali espíritos amigos que você não conseguia perceber por causa do teu medo excessivo. Então, nesses momentos, utilize a prece como companheira e feche os teus olhos. Respira fundo, silencia a alma e fortifica, meu amigo. Lembre de Jesus, quando ele nos fala da prece. Ao orar, não ore em praça pública e nem de pé às sinagogas, para serem vistos pelas pessoas. Ao orar, entre em teu quarto. É no quarto da alma, não é o espaço físico. E ele diz: feche a porta. Fechar a porta é para que os pensamentos que te amedrontam, os seus problemas não te interfiram nesse instante de vibração. E ora em silêncio. Se entrega a Jesus. E nesse silêncio, você vai sentindo vibrações suaves que te envolvem, que te acalma e te tranquiliza, te alivia e prepara para um novo caminho amanhã. Lembre-se, a escolha é sempre tua. Você é empreendedor, é empreendedora da tua própria vida. Mas jamais esqueça, Jesus, médico de nossas almas, nos traz um caminho seguro para que a gente possa caminhar sem medo e seguir rumo à sublimação.
Que Ele nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.